Estamos a poucas semanas para a prova do Enem, então chegou a hora de intensificar os estudos. E para nos ajudar nesta tarefa de preparação para a prova do Enem, eu converso com o professor de Biologia, Michel. Obrigada por abrir aqui o seu espaço para a gente, porque a prova do Enem será nos dias 4 e 11 de novembro de 2018. Qual é o passo agora? Adquirir a prática de fazer a prova, porque é uma prova longa, cansativa, são 90 questões em pouco tempo. Então dá uma média de 3 minutos por cada questão. É como se fosse, assim, numa comparação, correr uma maratona. Então, não adianta querer fazer a prova de qualquer jeito. Então, tem que ter uma organização em especial. Você separou algumas dicas pra gente, né? Vamos começar logo no gráfico? Um levantamento dos assuntos que mais caíram nas últimas provas do Enem, nas últimas 8 provas. Percebe-se aqui que na prova de português, conhecimentos específicos de gramática são menos importantes. Então, o que mais cai? A parte de leitura e interpretação, estrutura textual, análise de discursos, leitura de artes, então a parte mais de interpretação. É importante que ele resolva questões anteriores do Enem. Então, as questões do Enem são questões diferentes, em especial na parte de linguagem, porque não são questões que cobram a gramática tradicional. Então é fundamental que ele tenha um hábito de ler aquele tipo de questão e fazer esse tipo de análise. E onde esses alunos encontram essas provas antigas do Enem? As provas estão acessíveis no próprio site do INEP, então tem lá todas as provas de 2009 para frente, são as mais importantes porque é o modelo novo do Enem. Aí tem vários sites que também liberam essas provas, que tem isso organizado, tem muitos canais também no YouTube que já tem todo o material pronto. Então, assim, as provas estão disponíveis, isso é muito fácil conseguir. Bom, agora nós vamos para o idioma, né? Quem escolheu o inglês, e aí o que essa prova pode cobrar? Bem, como o gráfico mostra, a prova de inglês também trabalha muito interpretação, a parte de domínio lexical, a interpretação de cartoon, charge, tirinha, que continua sendo interpretação. Bom, nós chegamos agora naquela disciplina assim temida. É matemática, é isso? O que mais caiu até hoje foi geometria, com 25% das questões, aritmética, razão e proporção é um assunto muito importante também, assim como funções e outros assuntos que caem menos, mas todos estão caindo, como combinatória, estatística, análise de gráficos e tabelas é importante, não só para matemática, mas nas outras áreas também tem questões que envolvem análise de gráficos e tabelas, em especial na prova de ciência da natureza. Física, química e biologia, essas disciplinas estão numa mesma prova. Isso, uma mesma prova. E não estão separadas por esse título, elas estão em ciências da natureza, então elas podem vir totalmente embaralhadas nas questões, é isso? Até assim, é muito comum a gente mesmo, professores, quando a gente pega a prova para olhar, olha uma questão, não sabe dizer se a questão é de biologia ou de química ou é de física, porque são temas correlatos. Então, até para a gente nós há essa dificuldade. Mas para o aluno, isso não é algo relevante, porque ele não tem que classificar a questão como física, química e biologia. Tem que saber resolver. Ele tem que entender como um todo. Ele pode resolver uma questão que está como de química, mas usando um conceito que foi estudado com o professor de física. Não tem problema. Ciências humanas é uma outra prova, que fica do primeiro dia junto com linguagem. Ciências humanas, então, envolve história, geografia, filosofia e sociologia. Uma outra disciplina que também é muito esperada, temida pelos estudantes, que é a redação. Você já falou sobre a questão de usar temas da atualidade. Geralmente tem esse propósito, o Enem, nesse caso da redação? Primeiro, a redação é muito importante porque é a única nota que a gente considera que é absoluta. Depende apenas dele. Porque para as outras notas, a nota dele depende do resultado geral dos alunos. Redação não. A nota depende apenas da competência dele, da capacidade dele de fazer um texto de acordo com aquilo que está previsto no Enem. A redação do Enem não é uma redação convencional, porque o aluno precisa fazer um tipo de argumentação específico e tem que terminar com uma proposta de intervenção. Então sempre tem um problema a ser, digamos, solucionado, tem que ter uma proposta para resolver. Agora tem uma questão sobre o Enem, que são as questões, que existem questões fáceis e difíceis. Quais são os critérios para ser uma questão fácil ou difícil? Bem, as questões do Enem são todas questões pré-testadas. Então, antes de serem aplicadas no Enem, elas foram aplicadas para um grupo teste.
que é um grupo que não vai concorrer ao Enem. Então, em função do resultado que esses alunos tiveram, essas questões vão ser, então, tabuladas numa régua de dificuldade, o grau de dificuldade. As questões valem, em tese, a mesma coisa. Não há uma pontuação prévia para a questão. Então, o importante é que o aluno acerte o maior número possível de questões, mas numa escala lógica. Ele tem que ter, a gente chama de proeficiência pedagógica, uma coerência pedagógica. Então, se ele vai acertar 25 questões de 45, ele não vai ter a mesma nota que um outro que acertou 25 questões diferentes. Qual é a ideia? O aluno tem que acertar as questões seguindo uma coerência. Não teria sentido ele acertar as questões mais difíceis e errar as questões fáceis, fazendo com que esse aluno que acerta mais questões, mas sem ter uma coerência pedagógica, acerta as difíceis e erra as fáceis, acaba tendo uma nota menor. Então, na véspera, ter uma alimentação adequada, evitar alimentos muito gordurosos que podem trazer complicações digestivas no dia seguinte. A prova é à tarde, a prova começa 1h da tarde. Então, é importante também almoçar bem, evitar comida muito pesada, muito gordurosa, que vai ter uma digestão lenta. Bem hidratado, a prova é em novembro, então não é verão ainda, mas já vai estar bem quente, né? Então ele pode dar, digamos, o azar de pegar uma sala, porque o Brasil é muito grande, nem em todo lugar vai ter escola com ar-condicionado. Então pegar uma sala que tenha uma condição ruim, então é importante ele entrar logo, entrar cedo, para escolher um bom lugar. Né? E saber o local da prova para não chegar atrasado. E não errar também, né? Porque tem gente que às vezes erra o local de prova, parece absurdo, mas já aconteceu. E o óbvio, as dicas mais básicas, só pode caneta preta, não pode levar embalagem de água que não seja transparente. Então, é importante rever isso. Aí no site do INEP tem as dicas. Se o aluno for aqui no próprio site do INEP, olhando essas dicas, a chance de dar algum problema é mínima, vai dar tudo certo. Que bom. Obrigada, tá, Michel, pelas suas dicas. Sucesso com seus alunos, né? Porque eu imagino que o coração também fica tenso para essa prova. Boa prova para você. Você pode continuar me seguindo, acompanhando nas redes sociais. Eu vou estar torcendo por você também, tá?